noite, amada igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós nessa noite maravilhosa. Estou muito feliz aqui de estar novamente com a amada igreja para partilhar, para dividir o pão vivo, que é a palavra de Deus. E nessa noite eu quero lhe pedir, você que está aí assistindo essa palestra, talvez pela primeira vez, dê um like e se inscreva no canal, porque isso vai ajudar a divulgar a palavra de Deus. Você vai estar partilhando o pão vivo que desceu dos céus. E nessa noite nós vamos estar falando um pouco sobre aquilo que foi falado lá no culto, né? No culto que nós estávamos no domingo, que foi um culto muito abençoado. Fiquei muito feliz de poder rever os irmãos presencialmente, né? Não somente aqui por uma live, por uma gravação, mas enfim, foi algo assim que me trouxe muita alegria e muita satisfação. Então, eu quero dizer que esse domingo para mim foi de grande valor. E nessa noite nós vamos então estar falando aqui um pouco sobre aquilo que foi falado, né, no domingo, tá? No domingo eu compartilhei, falei algumas coisas, até usei um pouco sobre o pensamento de Platão, né, que ele diz assim: as coisas mudam, mas os seus modelos são eternos. Então veja bem, o que Platão está nos dizendo é que o padrão de criação, aquilo que administra ou que rege todo o universo, não muda, é imutável. Mas a aparência das coisas, muitas delas, elas se modificam, elas são transformadas, como nós podemos ver aqui no nosso próprio mundo. Quando um ser vivo ele morre, então aquela matéria ela é transformada. Nós podemos observar também o progresso, né? Então, antigamente nós tínhamos os gladiadores, nós tínhamos o Coliseu, e aquele tempo se foi, tudo aquilo virou ruína, né? E tudo modificou. Ou seja, nada é para sempre, somente as mudanças. Então, nós passamos por modificações o tempo todo. Então, as coisas estão acontecendo, o progresso vem crescendo, aquelas civilizações antigas, para você estudar sobre elas, você tem que pesquisar a fundo, tem que partir para a arqueologia, paleontologia, pela geografia, e assim você vai adentrando a história dos antigos, dos grandes impérios que ruíram, e para você estudar aquilo, então você vê que existe até uma dificuldade. Por quê? Porque passou uma transformação e atropelou a tudo. Mas os padrões eternos permanecem os mesmos. Então, a força que rege o universo, que é o Espírito de Deus, esse permanece para sempre. E as tuas leis permanecerão para sempre. Conforme disse Jesus: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. E nós vamos falar um pouquinho aqui rapidamente, só relembrando aqui um pouco sobre a origem, né? Então nós sabemos que no sexto dia da criação do mundo, então primeiro nós passamos por Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Então a criação da estrutura celestial e a terra, do cosmos, ela estava pronta. Aí no sexto dia da criação, sexto dia, Deus criou Adam Hershon, ou seja, Adão, o primeiro, ou seja, o primeiro homem. Tá? E o nome de Adão é um nome muito interessante, que você precisa ter isso em mente. Então, Adão vem de Adamá, que é terra, e Adame Laelion, que quer dizer semelhante a Deus. Então, Adam, terra, e Adame Laelion, semelhante a Deus.
Então, ele era terreno, feito para administrar a terra, as coisas do planeta, ou seja, plantar, conhecer a botânica, a fauna, enfim, se aprofundar nesse mundo tão maravilhoso. E ele então tinha também a parte espiritual, a plenitude, a grandeza de poder se relacionar com Deus face a face. Isso então é algo maravilhoso. Então por isso é a profundidade do nome de Adam. Então todo nome no hebraico ele está ligado ao ser, à essência daquela pessoa. Então o nome não é simplesmente eu achei bonitinho esse nome e vou colocar lá. Não, tudo tem um significado profundo, tudo tem ali um sentido, não, nada é em vão. Tá? Então, Adão, segundo estudos, ele foi criado como uma pessoa de 20 anos. Ele não foi um bebê e ali foi crescendo, não. Ele veio como se fosse uma pessoa de 20 anos. Ele era muito belo. A sua pele é atribuída em textos antigos, como Midrash e outros textos no hebraico, ele tinha pele de unha. É estranho, né, a expressão, mas era porque a pele chegava a brilhar, ele era brilhante, tá? Era uma pele assim maravilhosa. Então ele foi criado no Gan Eden, que quer dizer é uma zona intermediária. Ou seja, ele não foi criado, por exemplo, lá onde ficam os querubins, né? Onde tem o acesso constante, né? Como disse Jesus, os anjos de Deus veem a face do meu Pai incessantemente, né? Constantemente. Então, ele não foi criado lá na plenitude, ele foi criado no Gan Eden, que é o pomar do Éden. O Éden é a plenitude, onde a glória, a Shekinah, é manifesta constantemente, o tempo inteiro, radiando luz, bondade, amor e toda a virtude do Altíssimo. Já no Gan Eden, a presença de Deus ela é um pouco mais contraída. Ela não é manifesta o tempo todo. Por exemplo, eles se encontravam com o Criador, o nosso Deus, na viração do dia, não o tempo inteiro, como os querubins, os serafins. Tá? Então, eles estavam no Gan Eden. E no Gan Eden não havia Yetzer Hara, que é um instinto mau, um instinto maligno. Eles eram pessoas puras. Tá? E dentro do Éden nós tínhamos então duas árvores, Etz Hashaim e Etz Hadat. Etz Hadat é a árvore da sabedoria, ou seja, do que continha o fruto com o conhecimento do bem e do mal. E Etz Haran era exatamente a árvore da vida. Então essas duas estavam ali no Gan Eden. Mas ao comer então da árvore do conhecimento do bem e do mal, é como se ampliasse o livre-arbítrio de Adão e de Eva e eles tivessem um poder maior de decisões, só que isso não é vantajoso. Na verdade, antes deles terem essa qualidade do bem e do mal, eles eram puros, não havia maldade, então não havia aquela decisão de fazer a coisa ruim. Esse instinto não fazia parte do ser deles, eles eram totalmente puros. Então isso aqui é necessário que vocês saibam, que é exatamente a diferença de um ser caído para um ser iluminado. E o que aconteceu? Antes deles comerem então deste fruto do conhecimento do bem e do mal, eles tinham uma vida tranquila e o mal já existia. Então a tranquilidade estava com eles, a paz, tudo nos seus devidos lugares, uma harmonia tremenda, algo maravilhoso. Só que o mal já existia, ele estava do lado de fora.
né? A serpente que representa o mal, ele estava do lado de fora. Então quando houve a violação da conduta ética, que não era para eles ter comido, então o mal passa para dentro. Então enquanto o mal era só do lado de fora, não tinha problema nenhum, o mal não pode estar dentro. E algo que eu gostaria de falar, eu não me recordo, acho que eu não falei no culto, é o seguinte, que quando eles comeram, então vem o Senhor e os expulsa do Éden. Mas veja bem algo interessante. Ele disse, eu vou tirar a árvore da vida para que vocês não possam comer e viver para sempre. Então, olhando assim, eu falei assim, não, poxa, devia ter deixado, né? Ele ia viver para sempre. Só que, se você analisar, não seria uma opção boa nesse momento. Por quê? Porque como o mal estava dentro, ele então, se ele comesse desse fruto da árvore da vida, o mal, ele não queria morrer e o mal estaria sempre dentro. Então ele iria conviver com essa situação por toda a eternidade. Então isso não seria correto. Então o Criador, ele realmente teve que tirar a árvore da vida. Mas a esperança não termina por isso. Nós retornaremos. Nós estamos a caminho do Éden, da plenitude. Então, ao se passar para a natureza caída, então nós mudamos de nível. Nós passamos então para o Olam Mazem, que quer dizer o mundo depois do pecado de Adão e de Eva. Então, Olam Mazem é esse mundo caído, esse mundo problemático, aonde tudo ficou polarizado, tudo nós temos os pontos do bem e os pontos do mal. Até na natureza, se você for ao meio da natureza, que coisa linda, tudo é muito maravilhoso. Mas você tem que tomar cuidado, porque existe aqueles animais peçonhentos, como as cobras, né? Você vê uma cobra coral olhando assim toda colorida, que coisa linda, mas não se aproxima. Então tudo tem um ponto positivo e um ponto negativo, assim como é dentro de nós. Então, mais uma vez, para vocês entenderem, a realidade se tornou de acordo com o que está dentro de nós. Lembra que eu sempre dizia nas outras palestras que o que está dentro é o que está fora? Então, nós precisamos prestar muita atenção, porque a realidade acompanha a essência do nosso ser. Isso sempre. Isso são padrões eternos e não podem ser mudados. Continuando aqui, eu não vou repetir a pregação toda, nós vamos partir já para um ponto de vista que não foi falado por causa do tempo, mas nós vamos entrar agora na palavra de Deus, naquilo que não foi dito. Tá? Como nós podemos então retornar para o Éden? Eu até citei, eu vou passar rapidamente esse trecho. Eu citei que o retorno para o Éden, ele está na observação da palavra. Eu quero lhe dizer que, na verdade, hoje, a nossa árvore da vida é a palavra, porque é ela que nos conduz a voltar à vida, a voltar ao Éden, à plenitude. Para isso nós temos a palavra, que ela funciona como a árvore da vida, porque ela é o verbo, que é Yeshua, Jesus. Ele disse que eu sou agora o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos uma árvore agora para nos levar a vida de volta. Não é como a primeira, mas devido à circunstância do Olam Mazem, esse nível que a humanidade desceu, nós então devemos nos atrelar à palavra. Então, veja bem, para mudar a realidade, o salmista,
foi bem explícito ali no Salmo de número 1. Ele disse, não cesses, bem-aventurado o homem que não anda segundo o, o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o teu prazer está na lei de Deus e nela medita dia e noite. Não dia e noite consecutiva, é dia, né, parte do dia, e a noite. Normalmente naqueles horários que eu expliquei, que nós encontramos no processo de alfagenia, de relaxamento, para que a assimilação para o subconsciente seja maior. Então, quando nós nos meditamos nela dia e noite, automaticamente a nossa vida vai ser transformada, porque nós estamos trazendo o bem para dentro. Então, aonde o mal reside, né, conforme o apóstolo Paulo disse, né, pois o querer o bem não está em mim, não porém efetuá-lo, né, quando eu encontro a lei, eu vejo que o mal reside em mim, ele disse. Então, agora, quando nós jogamos a vida para dentro, então o espaço do mal ele é contraído, né? Então nós temos mais o bem. Só que isso tem que ser por escolha, porque o nosso livre-arbítrio ele ficou amplo, né? A gente pode decidir ser maligno, você pode sair do meio do convívio cristão e andar com pessoas terríveis e mudar os seus caminhos completamente. Você tem essa opção, mas quando nós decidimos por livre, espontânea vontade a colocar o bem de volta, aí o que acontece? O mal perde o espaço, né? E do lado de fora também vai refletir aquilo que está dentro. Então nós passaremos a viver as coisas boas, né? Por exemplo, uma das receitas para dias felizes, o que diz o salmista, e Tiago confirma o salmo, ele diz o quê? Ele diz assim, se você quer viver dias felizes, refreie sua língua de falar enganosamente, de falar o mal, né? Então, quando nós queremos dias felizes, então nós mudamos a atitude, mudamos aquilo que está dentro, aí do lado de fora vai refletir aquilo que nós somos. Tá? E continuando aqui, eu quero falar um pouco sobre o chamado de Abraão, né? Preste bastante atenção, eu vou ler aqui rapidamente. Diz assim, então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a terra. Então, partiu Abraão como orientara o Senhor. E Lot, ou seja, Ló, o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo a sua esposa Sarai, seu sobrinho Lot, e todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Preste bastante atenção nisso aqui. Quando o Senhor disse aqui para Abraão, sai da tua terra, no hebraico está dizendo Avraham, ler, lerá. E aqui foi traduzido Avraham ler et mirá. Ler et mirá significa sai somente. Só que ler lerá diz sai para ti. Esse ponto que nós queremos conversar sobre ele. Veja bem, sai para ti quer dizer
faça introspecção. Veja o que você tem vivido, o que você tem aprendido aqui na terra de Harã. Harã, na verdade, é onde é o Iraque hoje. Então, se você analisar o primeiro chamado, o homem escolhido por Deus, o patriarca, ele era um iraniano, né? Mas o que modificou a vida de Abraão? É exatamente o chamado. O chamado transformou a vida dele e ele passou por uma introspecção. Ele modificou todo o seu modo de pensar. Ele começou a andar segundo a lei de Deus, segundo a orientação de Deus. Existem alguns pontos aqui que nós precisamos entender. É que nessa época a Torá não havia sido escrita. Então não teria como dizer para Abraão, vamos ler a Torá juntos. Não haveria essa possibilidade ainda, porque ela foi revelada de forma coletiva ao povo no Monte Sinai. Mas nessa época que existia a Torá oral, ou seja, era uma revelação mais íntima, uma orientação íntima da parte de Deus para os homens. E o que acontecia? Eles tinham um compromisso muito sério de passar estas informações de pai para filho. Então, por exemplo, Noá, que é Noé, ele foi e recebeu todas as informações desde Adão, ele continuou passando. Isso não havia a Torá escrita, mas a Torá oral. Era algo pessoal, era algo íntimo. Então eles andavam segundo a vontade de Deus, embora a Torá ainda não havia sido escrita. Continuando aqui, ele então recebe uma proposta que é conhecido como promessa, que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por que Deus está fazendo tantas coisas boas para Abraão? Porque Abraão, ele recebeu a palavra de Deus com alegria. Ele recebeu a Torá oral. Ele trouxe isso para dentro de si e viveu isso. Tanto é que na trajetória da saída de Harã para Canaã, no caminho nós podemos observar na trajetória ali no livro de Gênesis, ele então constrói um altar dedicado ao Senhor. E ele saiu simplesmente com uma promessa. A promessa era o quê? A palavra de Deus, a Torá oral. Ele saiu com a Torá oral no seu interior. Então, Abraão, ele era um homem como nós somos, com a natureza de Olam Mazem, do nível caído, onde ele tem a amplitude do livre-arbítrio da árvore do conhecimento, da sabedoria, do bem e do mal. Só que ele escolhe a colocar o bem dentro. Ao colocar o bem dentro, que é a promessa, que é a palavra, o verbo de Deus, ele então transforma a sua realidade. Ele agora tem uma promessa de proteção. Olha, você não vai ter problema com os teus inimigos. Porque se alguém for te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Agora, se alguém te abençoar, eu vou abençoar esse alguém que te abençoou. Então a vida dele ficou uma vida excelente, porque ele colocou dentro de si o bem, que nunca deveria ter saído. E então, quando nós colocamos o bem, a nossa vida passa a ser uma vida semelhante à vida de Abraão. Ele parte então para a terra que Deus lhe deu conforme a realidade
da palavra que estava dentro dele. Então, conforme o bem que entrou no seu coração, que é a palavra de Deus, a terra irá corresponder a isso. Então ele partiu para Canaã. E eu quero que vocês prestem bastante atenção quando eles chegaram lá. Houve um momento em que os pastores de Lot começaram a discutirem com os pastores de Abraão. E esse momento, eles então decidiram que houvesse uma separação. Segundo estudos, por exemplo, da Midrash e outros textos antigos no hebraico, dizem que Lot era uma pessoa com um caráter mais fraco. E os pastores deles, eles pegavam coisas que não lhes pertenciam. E os pastores de Abraão começavam então a discutir: poxa, não é certo isso que você está fazendo. Porque quando nós estamos em uma terra, se você vai pegar algum animal, tem que ser algum animal que não seja de ninguém. Você não pode pegar uma coisa que pertence ao povo daqui. Então, você tem que prestar atenção. Isso começou a gerar muitas discussões, né? Então, isso funciona como uma entrelinha das escrituras, né? Então, essas discussões por questões de caráter começaram a acontecer entre os pastores de Lot e os pastores de Abraão. Essa discussão, então, teve que ter um término, a separação. E houve, então, uma proposta de quem tem o bem dentro, quem tem ler-lerá. Diz o seguinte: olha, Lot, nós vamos separar, porque não vai dar certo os teus pastores com os meus. O nosso ponto de vista é totalmente diferente. Então veja bem, se você escolher a terra da direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E o que aconteceu? Lot olhou as campinas e escolheu o quê? Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque é uma realidade do que estava preenchendo mais o seu interior. Ele não tinha a mesma essência quanto Abraão. Então ele escolheu uma cidade extremamente complicada, uma cidade que o povo era mau, onde haviam aberrações aos olhos do nosso Deus. São pecados terríveis que eram praticados naquele lugar. Até estupros, coisas assim horríveis, que eu não quero me atrelar a essas coisas neste momento. E Abraão foi para a terra que aparentemente era pior porque era árida. Então tinha aridez. Nós que sabemos, temos um certo conhecimento, nós sabemos que uma terra árida, você precisa fazer um investimento muito alto para que essa terra venha lhe retornar qualquer plantio que você venha fazer. Então você precisa investir muito para que essa terra seja uma terra fértil. E imagina a situação de Abraão, porque na época ele não tinha, por exemplo, tratores para fazer ali, revirar a terra e entrar com adubo e fazer uma transformação naquela terra. Ele não teria condições de fazer isso. Mas o que eu quero que você entenda é que o ler-lerá, que é o bem que entrou nele, o verbo, a palavra, faz muito mais do que milhares de tratores. Ele escolheu uma terra que para ele tanto fazia. Se fosse seca, se fosse uma terra com um riacho, o que faz a diferença na vida de qualquer ser humano na face da terra, que eu quero que você preste bastante atenção essa noite, é exatamente a palavra, o ler-lerá. É você mudar o que está dentro, fazer uma introspecção e colocar o bem. Tira o mal que veio pelos antepassados, o mal que entrou pelas tradições brasileiras, pelas tradições da sociedade, pelas tradições religiosas, pelas tradições familiares, enfim, tudo que entrou que é mal,
tira, coloque o bem, entre com o lerá, reflita e entre com a promessa, com o verbo, com a palavra. E quando isso acontece, a terra que era árida, que era aos olhos uma terra ruim, ela é transformada em uma terra rica, que mana leite e mel. E Abraão se tornou um homem rico, riquíssimo, vamos dizer assim, um bilionário naquela região, porque o que estava dentro dele refletia para o lado de fora, transformando a realidade da vida dele. Por isso que nós devemos, por escolha, eliminarmos aquela coisa da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, Etz Hadat. Vamos rejeitar. Não dá. Vamos ficar só com a parte boa. Vamos ficar só com a parte da vida, Etz Aran. Ou seja, nós vamos ter agora a árvore da vida dentro de nós, que é a palavra. Então, para nós hoje, a árvore da vida é a palavra, é aquilo que está dentro. E nós precisamos entender isso. Existe uma necessidade muito grande de você colocar a palavra dentro do seu ser, para que isso seja refletido do lado de fora. E tudo vai contribuir em seu favor. Tudo vai ser em seu favor, assim como foi para Abraão. Não vai ter diferença. Tudo vai cooperar. Isso vai acontecer de acordo com a intensidade, o amor e a dedicação e a quantidade do bem que estiver dentro do seu ser. Exatamente isso. A quantidade do bem vai ser a quantidade do bem do lado de fora. Por isso que nós podemos deixar muitas coisas na vida, menos a palavra de Deus. Amém? Agora preste bastante atenção, algo que você precisa entender. É que tudo que existe, nem a nossa própria vida nos pertence. Existe um sentimentozinho de rebeldia que a pessoa, às vezes, quando não está conseguindo uma coisa, fala assim, eu também não vou servir a Deus, vou resolver do meu jeito. Não existe o meu jeito. Eu trouxe esse versículo, eu abri aqui um parênteses no meio dessa palestra para você entender que não existe nada nosso, nem a nossa vida nos pertence. Nós precisamos entender que tudo é do Criador, todas as coisas. E quanto mais rápido você entender isso, mais desprendido você fica das coisas e mais apegado você fica àquilo que tem valor, que vai mudar todas as coisas, que é a palavra. Preste bastante atenção, agora nós vamos dar um salto, vamos sair de Gênesis e vamos dar um salto lá para o livro de Romanos. Tá? Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 34. Preste bastante atenção na profundidade do conhecimento de Paulo. Eu acho fantástico a forma que ele pensava. Veja bem, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem lhe tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Olha a profundidade desse versículo. Portanto, dele, por ele, através dele, são todas as coisas. Lembra que eu disse que existe uma palavra no imperativo que está sempre sustentando todas as coisas. Então, para que nós existíssemos, para que eu esteja aqui falando com vocês, existe uma palavra, uma frequência conhecida no universo como a matriz divina, isso de um ponto de vista científico, que sustenta todas as coisas, muito conhecido também como lei das cordas, enfim, são vórtices de energia que surgem do
do vácuo quântico, que é o oceano de todas as possibilidades. E esse oceano, que é de todas as possibilidades, que não pode ser medido, que não pode ser sondado, conforme disse aqui Paulo, quem sondou a mente do Senhor para lhe ser o seu conselheiro? Então, desse oceano de todas as possibilidades, que é a matriz divina, que é o próprio Deus, ali surgem vórtices de energia que começam a formar a matéria de tudo que existe no universo. Lembra que o autor de Hebreus disse que pela palavra de Deus as coisas que se veem vieram das coisas que não existem. Então primeiro a energia, depois a matéria. Os vórtices formam a matéria. Então o autor de Hebreus teve uma revelação de física quântica. É incrível isso. Por quê? Porque ele também andou com a palavra. E aí ele tem o que é a Torá oral, que é uma revelação pessoal da onisciência e do poder de Deus. Então nós precisamos entender que tudo vem dele e para ele são todas as coisas. Então esquece esse negócio de você fazer a coisa aí sozinho. Eu tô cansado, eu tô esgotado, passei por muita coisa, agora eu quero viver a vida do meu jeito. Não existe a minha vida do meu jeito, isso não existe. Isso é uma sensação de bem-estar que nos leva à destruição. Porque não existe essa dimensão eu tenho, eu sou, é meu e aí eu faço, eu aconteço. Não. A nossa existência está sendo sustentada. Se Deus se esquecesse de nós, que é impossível, nós desapareceríamos. Porque a força que nos mantém existindo é dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Guarda isso no teu coração. Nós falamos também um pouco no domingo sobre a força do inconsciente, né? Nós comentamos um pouco sobre ali a questão da neurociência que demonstra que 95% das nossas decisões são inconscientes, ou seja, praticamente agimos por impulso, baseados em algumas premissas que, conforme pesquisas atuais, são justificadas por experiências que tivemos e ficaram ocultas, ou até mesmo relacionadas à genética. Então veja bem, esse ponto aqui que eu vou ressaltar, eu vejo que a maioria das pessoas, hoje não estou dizendo vocês que estão me ouvindo, que a gente já falou muito, a gente já aprendeu muito, mas eu vejo a maioria das pessoas, até mesmo pessoas cristãs, que não têm a consciência disso aqui. Eu não estou culpando as pessoas por não saberem, mas o problema é que muitas que passam a saber, elas desconsideram esta realidade. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque se você tem uma força que tem 95% do controle da sua vida e você a despreza e não leva em consideração, então saiba que você vai continuar sendo governado com todas as informações que essa força tem sobre você. Agora, a boa notícia é que quando eu falei lá que Deus disse para Abraão ler lerá, ele estava dizendo justamente para que ele trabalhasse também o seu inconsciente, não somente a parte consciente, mas a parte do subconsciente, que ela está ela não está consciente, é um outro tipo de mente, é conhecido como a mente subconsciente. E ele ensinou para Abraão, através da Torá oral, a fazer então
essa introspecção e colocar dentro de si as verdades de Deus. Tanto é verdade que no cunho do conhecimento, lá na frente, nós vamos encontrar a descendência que entrou de Abraão no Egito, e depois de 400 anos, Moisés tira o povo do Egito e continuam recebendo então as informações de Deus. Eles estão exatamente tratando disso com a Torá escrita, que foi revelada lá no Monte Sinai. E essa Torá, que teve a continuidade crescendo, está tratando disso lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo número 8. Então, veja bem, a mesma descendência de Abraão, né? Abraão, Isaac e Jacob. Então, Abraão, Isaac e Jacó entraram no Egito, através de quem? De Jacó. Então, Jacó teve teu filho, que foi conhecido dentro do Egito. Ele já estava dentro, porque a descendência o levou até lá, né? Houve aquela traição dos irmãos, aquela confusão toda, então entrou e ficou conhecido como Zafenat Paniach. Deus fala e ele vive. Só que eles esqueceram do Deus de José, quem foi José e tudo mais, e entraram na dimensão do Egito. Veio o caos, aí vem a escravidão. Quando se esquece do ler lerá, aí entra a escravidão. 400 anos de escravidão. Até que Deus volta para resgatá-los. E usa então Moisés. Saem do Egito. E o que eles precisam? Exatamente do mesmo chamado de Abraão, Monte Sinai. Ler lerá. O que é ler lerá? É a palavra através da meditação e da mudança. E aí nós podemos ver nos livros do Pentateuco que ele diz: ó, tu inculcarás aos teus filhos, né, através dos tefilins. E lá em Josué 1,8 também confirma os tefilins. Então eles continuaram tratando disso. Isso veio de onde? Isso veio de Abraão, que recebeu através da Torá oral. Depois a Torá escrita passou para todos, e todos tinham que andar segundo ela. E ali, em Josué 1,8, ficou bem explícito: não cesses de falar do livro da lei, antes medite. Por que meditar? Não é só falar? Não é só ler? Por que tem que meditar? Porque é meditando, você só medita com estado de relaxamento. Não existe você meditar dirigindo o carro, no meio do trabalho, discutindo. Não você vai meditar nada. Para meditar precisa de estado de relaxamento. Senão não seria, a palavra meditar não seria aplicada aqui. Então, antes medite nele de dia e de noite. Porque quando você medita de dia e de noite, aí você tem o cuidado. A força dos 95% passa a ficar ao teu favor. É isso que eu quero que você aprenda. Passa a ficar a teu favor. Aí o que vai acontecer? Aí você vai meditar de dia e de noite para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar em teus caminhos e serás bem-sucedido. Está aí a explicação, não precisa falar mais nada. Entenderam? Então, tudo isso acontece para que você coloque o bem dentro e tire o mal. Porque o lance da serpente ali em cima da Etz Adat, que é a palavra referente à árvore da sabedoria, do bem e do mal, ela trouxe o mal para dentro. E agora nós temos que pôr o mal para fora e o bem para dentro. Porque isso não dá para ficar meio a meio, né? Senão tem hora que você pisa na bola, tem hora que você tá legal. Aí fica aquele negócio bipolar. Não dá, bipolaridade não dá no reino de Deus. Então é isso. Nós precisamos então colocar agora o bem para dentro e vivermos uma vida santa, justa e verdadeira. Então vamos finalizar aqui nossa palestra. Eu espero assim
eu tentei ser bem explicativo para que você guarde bem isso aí. E eu deixo aqui um grande abraço, que Deus os abençoe. E se você tiver alguma dúvida, volte aí o vídeo, assista novamente e pense em tudo isso que foi falado, tá? E sem ser a próxima, outra quarta-feira, nós estaremos com mais novidades para que você cresça e cada vez mais você possa viver o bem de Deus. Que Deus abençoe a todos.